2024 para nós é o ano da revisão, ok? Então, para nós vamos dar uma parada em 2024 para revisarmos algumas coisas. Nossa postura como maridos, como esposas, como filhos, como sogras, como empreendedores. Vamos revisar nossos negócios, revisar nosso ministério, revisar como estamos tratando nossa saúde, revisar como estamos tratando nossas amizades, fazer uma revisão para ver se estamos no ministério certo, se estamos fazendo a coisa certa. Vamos tirar um tempo esse ano, certo? Não apenas para revisar, mas para fazer as coisas de forma assertiva. Pastor, a grande maioria das igrejas está falando de uma semana profética, um dezembro profético, lançando palavras de profecias e de bênçãos para 2024. Nós entendemos isso, mas entendemos que ações mudam de uma forma muito mais acelerada do que as palavras. Então precisamos reavaliar tudo isso, e é isso que nós vamos fazer o tempo inteiro, todos os cultos de 2024, vamos estar falando sobre revisarmos, reavaliarmos, certo? Observarmos aquilo que estamos fazendo. Amém? Isso. Bom, quero fazer uma reflexão rápida com vocês, ok? Sobre essa data tão importante, onde comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. Eu quero fazer só uma reflexão com vocês. A primeira coisa que eu queria que você entendesse é que Deus nunca deu muita importância e nunca fez muita questão de deixar as datas de forma precisa. É importante que venhamos entender isso. Nunca, eu vou mostrar isso a vocês, mas aquele que é eterno não tem preocupação com datas, ele não tem preocupação com horas, ele não tem. Talvez por isso muitas coisas que gostaríamos de saber de forma precisa, não conseguimos ter essa informação. Às vezes você viaja para Israel e algumas perguntas que é muito comum entre aqueles que vão fazer a sua peregrinação, os peregrinos, é: onde foi? Onde foi? Onde foi que Jesus pisou? Onde foi? Ele realmente esteve aqui? Ele foi batizado aqui? Mas onde foi? A informação precisa sempre foi um desejo muito grande nosso, porém Deus nunca se preocupou muito com isso. Por isso ninguém sabe com exatidão quando o mundo, o universo começou a existir. Dependendo da escola cuja qual você vai ler ou estudar, eles vão dar algumas informações baseadas em experiências de carbono. Eles vão falar algumas datas de milhões, de centenas de milhões de anos, mas ninguém sabe, porque Deus não permitiu. Ninguém sabe com exatidão quando tudo isso vai acabar. Ninguém tem essa informação. Foi algo que Deus não dividiu com ninguém. Ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Ninguém. Essa foi uma informação que Deus decidiu que não iria compartilhar com ninguém. Não adianta. Você vai ver teólogos, você vai ver algumas pessoas que vão pegar livros, profetas, fazerem contas de semanas e todas essas coisas, mas eu posso dizer para você, é balela. Certo? O próprio Jesus disse que ninguém sabe, ok? E às vezes você vê na internet alguém fazendo conta e você acredita mais na pessoa do que em Cristo. Ninguém sabe com exatidão o dia que ele nasceu. Ninguém. Não tem como afirmar que foi no dia 25. Isso foi uma conveniência
certo? Mas aí eu pergunto a você, qual a diferença? Se ele nasceu em dezembro, outubro, novembro, 25, dia 2, dia 14, faz alguma diferença para você? Faria alguma diferença para você se um ente querido seu morresse de infarto ou atropelado? Não. O que faria diferença para você foi que ele morreu, e isso iria entristecer o seu coração. Então, para nós, ok? Se é para comemorar hoje, nós vamos comemorar hoje. Por quê? Porque uma coisa estamos certos, ele nasceu, e isso nos basta. Não conseguimos ter com exatidão. Ninguém sabe com exatidão o dia que chegou nesse mundo. Ninguém. Não tem como saber. Você sabe o dia do seu nascimento. Isso você sabe. Certo? O dia que você nasceu foi registrado. Agora, o dia que o espermatozoide do seu pai fecundou o óvulo da sua mãe, ninguém sabe. Sua mãe não sabe, seu pai não sabe, porque isso é algo que Deus decidiu não dar essa informação a ninguém. Ninguém sabe o dia de sua morte. Ninguém sabe. Você pode agora disparar uma arma no seu ouvido. Isso não garante a você que você vai morrer. Não garante. Porque Deus não dividiu, ou seja, algumas coisas, certo? Nós não saberemos com exatidão. Uma coisa nós precisamos saber e ter a consciência. O homem estava perdido. E Deus criou um plano para salvá-lo. E esse plano se cumpriu em Cristo Jesus. Isso é o que nós precisamos saber. Nós estávamos perdidos e Deus criou um plano de salvação que precede a criação do mundo. O apóstolo Pedro diz isso. O sangue de Cristo já era conhecido antes da fundação do mundo. É assim que funciona. Deus nunca perdeu o controle de nada. Mas é importante que venhamos entender que o processo de redenção, certo? Ele foi estabelecido, fundamentado e se cumpriu em Cristo Jesus. Eu preciso te dizer algo que também é muito complexo e que hoje não vem, não vale tratar aqui. Mas se você é daquela pessoa que não acredita que a história começou por Adão, não faz nenhum sentido você acreditar em Cristo, certo? Porque a Bíblia diz que ele é o segundo Adão. O pecado entra por um homem e sai também por um homem, ok? Mas é importante nós entendermos isso. Então o sistema de salvação era formado basicamente por 3 estruturas. Primeiro, aquele que precisava ser salvo, o pecador, ok? Então nós precisávamos criar a estrutura e precisamos que há um pecador que precisa ser salvo e que ele será salvo através de um sacrifício. Mas esse sacrifício precisaria ser feito por um homem. Olha só, nós temos o pecador, o sacrifício e o sacerdote. É assim que funcionava. Mas aí você deve perguntar, se tiver um pouquinho de esclarecimento, deve perguntar, mas espera aí, pastor, que história é essa? Um homem fazendo sacrifício para salvar outro homem? Mas que história é essa? Bom, quando nós lemos Levítico, nós aprendemos algo. Dá para colocar na tela? Levítico 16, 6. Levítico capítulo 16, verso 6. Coloca, por favor. É importante nós entendermos isso. Peguei desprevenido aí? Levítico 16, 6. Se não der, é só me sinalizar, não dá, e eu leio aqui. Isso. Olha só. Arão trará o novilho, ou o novilho, da sua oferta, pelo pecado, e fará expiação por si e pela sua
Então preste atenção. Para que o sistema funcionasse, o sacerdote fazia um sacrifício por si mesmo, ok? Ele precisava se purificar, ele precisava ter seu pecado perdoado para oferecer um sacrifício pelo perdão do pecado de outro, porque senão não haveria sentido um pecador oferecendo sacrifício para outro pecador. Não era assim que funcionava. Nós precisamos entender um processo que existia, que não tinha muito a ver com correção. Velho Testamento, certo? E lei não tinha a ver com transformação, tinha a ver com perdão de pecados. Era só isso. Não havia proposta no Velho Testamento para mudar as pessoas em si, pelo menos de uma forma enfática. Não existe. Por isso que na grande maioria das vezes que olhamos o Velho Testamento, pouquíssimas vezes vemos ambientes que oferecem transformação, que oferecem mudanças, porque a função da lei, me parece, não era essa, ou pelo menos a do sacrifício. A da lei até era trazer transformação a partir apenas do ensino. Diga para eles o tempo inteiro o que é certo, e vamos criar a expectativa de que eles vão fazer o que é certo. E se não fizerem, o novilho paga o preço por isso, e o homem está perdoado. Era mais ou menos isso. Então nós precisaríamos que o sacerdote, ele oferecesse o sacrifício por si mesmo, ok? E é exatamente o que vai acontecer com Cristo. Eu não sei se você parou para pensar em algumas coisas, mas coloca João 10:18. Dá uma olhada nesse texto. Aliás, eu acho que vale a pena você marcar os textos e depois dar uma olhada. João, capítulo 10, verso 18. Isso. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la, também para reavê-la, certo? Este mandato recebi do meu Pai. Preste atenção, porque Jesus está dizendo algo muito forte. Ele está dizendo: olha, apesar de eu ser o cordeiro, e é isso que nós vamos ver já já, eu também sou o sacerdote, eu ofereço a mim mesmo. Ele diz: ninguém tem autoridade para tirar a minha vida. Tentaram matá-lo diversas vezes. Pôncio Pilatos disse a ele: cara, defenda-se, eu posso salvar você agora, eu tenho na minha mão o poder de te dar vida ou de tirar. Jesus disse: Pilatos, você não teria poder nenhum se o meu Pai que está no céu não tivesse lhe concedido. Jesus sabia quem ele era e o que ele podia fazer. Então ele está mostrando que ele vai ser o cordeiro, é verdade, mas ele diz que também é o sacerdote. Ele diz: sou eu que vou entregar a oferta, porém a oferta sou eu mesmo. Eu tenho poder para não fazê-la, eu tenho poder para reavê-la. Jesus me parece que está tentando dizer para todos: eu queria que vocês entendessem que eu tenho o controle de todas as coisas. Eu estou fazendo o que eu quero fazer, fui eu que decidi fazer isso. Ele tinha tanta convicção disso, que ele chama um cara que era um de seus melhores amigos, chamado Pedro, de inimigo, porque tenta impedir que sua missão se cumpra. E chama um cara que o traiu de amigo, porque na cabeça dele é: todos que me aproximam de meu destino não são meus inimigos, são meus amigos, até quando estejam pensando que estão fazendo mal. Na cabeça de Jesus, quem aproxima, ou que aproximava ele de seu destino, era seu amigo, e quem o afastava de seu destino era seu inimigo. A ótica dele era bem interessante. Por isso ele diz: ninguém tira a minha vida, sou eu que dou, posso reavê-la a hora que quiser, porque Deus me deu esse poder. João capítulo 1, verso 29, nós ainda temos esse texto:
onde aqui no 18 ele é o sacerdote. Mas dá uma olhada, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se lá ele era o sacerdote, aqui ele é a oferta. E ele diz: eu ofereço a mim mesmo. É isso que nós precisamos entender. Às vezes quando nós assistimos um filme, às vezes quando nós lembramos de tudo isso, nós choramos, porque parece ter sido uma fatalidade. Não foi. Jesus não está morto, Ele está vivo. Você está entendendo? Ele está sentado à direita do Pai, e um dia vai nos receber em glória, dizendo: vinde bendito do meu Pai, receba por herança. É assim que funciona. Ele não é um coitadinho, ok? Não, é assim que funciona, e precisamos entender isso, tá certo? Mas eu quero mostrar algumas coisas para você no que diz respeito ao nascimento dele, que eu acho importante nós sabermos. Quanto mais informados tivermos, lembra da historinha do dinheiro? Quando alguém vai ser treinado para reconhecer uma nota falsa, como é normalmente que eles são treinados? Não recebendo uma nota falsa. O que eles recebem o tempo inteiro são notas verdadeiras. Não se entrega uma nota falsa para alguém identificar uma nota falsa. Não. Primeiro, ele vai receber tantas notas verdadeiras, que quando ele encostar a mão numa falsa, você já notou que o cara está contando no banco, ele está contando, mas quando passou na mão dele, alguma coisa que desperta nele dúvida, ele põe do lado para olhar depois. Aí ele vai reconhecer características da nota, marcas, certo? Mas ele conhece tanto a verdade, Cláudio, que quando ele passa a mão na mentira, ele sabe: opa, isso aqui tem algo errado. Vale olhar um pouco mais, vale oferecer um pouco mais de atenção. É assim que funciona. Quando a Bíblia diz que verdade liberta, é exatamente isso. Quanto mais preparado você estiver com a verdade, todas as vezes que a mentira aparecer, e pior, tem algo pior do que a mentira, o que é? A meia verdade. Certo? A meia verdade, ela é uma mentira disfarçada, e nós precisamos entender isso. Então, quero só te dar algumas informações. Primeiro, é o ambiente profético que Jesus vai nascer, ok? Agora, final do ano é muito comum The History Channel, National Geographic e outras, né? Discovery, começar a fazer algumas matérias relacionadas a Jesus Cristo, seus discípulos, Maria Madalena e tantas outras coisas. E eu sei que os crentes ficam vendo isso, não lê a Bíblia, mas lê, entendeu? Aí o cara esse dia veio falar comigo: pastor, o senhor soube que Jesus casou? Eu falei: soube não, fui convidado não. Ele falou: ouvi uma reportagem que ele casou com a Madalena, a Maria Madalena. Eu falei: sério? Eu nunca vi isso na Bíblia não. Ele falou: não está na Bíblia não, o pessoal achou. Eu falei: nossa, muita irresponsabilidade de Jesus. Ele falou: por quê? Eu falei: porque, poxa, o cara começa o ministério com 30, sabe que vai morrer com 33, ainda vai casar para deixar uma viúva? Jesus tinha cabeça não. Falaram que ele tinha filho também, falou. Falei: olha, já ficou órfão. Falei: ô amigo, com todo respeito, vá para o inferno, que eu tenho mais o que fazer. Falei mesmo, entendeu? E mandei, lógico que foi no sentido figurado, não foi no sentido literal. Tá certo? Porque as pessoas não sabem nada. Quer ver? Quem aqui já ouviu falar que tinha 3 reis magos? Pois é, está onde? Ama sua Bíblia e me diz onde é que tem 3 reis magos. A Bíblia só diz que são 3 presentes, que eu vou falar já já.
que podia ser um cara só que levou 3, não era um só, porque a Bíblia já utiliza o termo plural. Mas as pessoas não vai ler. Aí igual o ladrão na cruz, porque tinha 2 ladrões, um bom e um ruim. O que é um ladrão bom? O cara que roubou seu carro, mas te deixa em casa. Deve ser um ladrão bom, não é verdade? Ou te roubou o carro, mas deu dinheiro da passagem. Então, quanto mais nós conhecemos a verdade, menos teremos condições de ser enganados pela mentira. Posso ouvir um amém? Então eu vou te dar aqui alguns versículos rapidinho. Isaías 7,14. Vamos lá. Isaías capítulo 7, verso 14. Ok? Portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará o nome. Beleza. O que ela era? Ela era uma? Sim ou não? A Bíblia está escrito virgem? Tá, não tá? Pois bem, você vai ouvir que Maria não era virgem. Vão questionar a sua virgindade, vão questionar seu relacionamento com José. E talvez, se você tiver só esse texto, ele não seja suficiente para refutar aquilo que você quer defender, e que alguém um pouco mais preparado do que você pode usar e jogar sobre você algum argumento. Mas sem um texto bíblico que é extraordinário para falar que Maria era virgem, e nem fala de virgindade e nem de Maria. Ele está no sonho de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Daniel capítulo 2, verso 34. Daniel 2, 34, coloca aí. É porque a tradução está diferente da minha, mas vamos lá com essa mesmo. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés, de ferro põe o 35. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como palha, como a palha das eiras no verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande e que encheu. Então volta no 34 para ficar fácil. 33. Não. Deixa eu pegar a minha aqui, fica fácil. 34 mesmo. Vamos lá. Bota o 35. Isso. Ferro, barro, bronze, prata e ouro. Vamos lá. Ouro, Nabucodonosor, Babilônia. Prata, certo? Medo-Persa, a fusão da guerra dos dois, certo? Bronze, os gregos, ok? Ferro, a perna de ferro, ok? O reino maior, a perna aqui, ok? A perna de ferro, o reino dos romanos, e o pé envolto em ferro misturado. Ferro e barro já é o finalzinho do Império Romano, onde uma pedra que é cortada sem a mão de homem, você está entendendo? Sem a intervenção do José, sem a necessidade de um espermatozoide, não tem, é uma pedra. Lembra, Jesus é a pedra de esquina, que os edificadores nunca peguem um versículo só, esteja preparado para basear a sua fé, ok? E para nortear outras pessoas. Está Nabucodonosor, está lá. A história está passando por ele. O império caiu, o maior império. O cara foi o construtor de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, em homenagem à sua esposa, os jardins suspensos da Babilônia.
Depois da fusão, certo, que derruba o filho de Nabucodonosor, quando Ciro ou Dário, como queiram aí os estudiosos, acabam governando, onde Daniel vai para a cova dos leões, e aí nós temos os gregos, Alexandre o Grande e toda a sua estrutura, a Grécia, o helenismo e tudo aquilo que eles fizeram, e aí nós temos o Império Romano, sua expansão, suas rodovias, seus pedágios e tantas coisas, mas caiu. Sabe quem derrubou tudo isso? A pedra que foi cortada sem a mão de um homem, aquele que foi colocado no ventre de Maria. Olha só, eu não sei se você viu, mas está lá, esmiuçou tudo, e tudo se tornou como palha. Mas, olha, mas a pedra, quem é a pedra? A pedra quem é? Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande e encheu toda. É o Evangelho, é o que nós estamos fazendo aqui. Você consegue entender isso? Nós precisamos estar preparados para isso. Esse era o ambiente profético. Note que eu citei 2 textos, Isaías e Daniel, do Velho Testamento. Mas nós temos o nascimento de Cristo no ambiente de fato, ok? Citei o profético primeiro, do Velho Testamento, apontando, e não fui a Gênesis, falar da semente da mulher que esmagaria a cabeça da semente de Satanás, o pecado. Porém, inimizade entre ti e a sua semente, esta lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Você consegue entender isso? Já imaginou o que acontece? Alguém já teve um calo no calcanhar? Já teve uma ferida no calcanhar? Quando alguém é ferido no calcanhar, como é que é o andar dessa pessoa? Torto, manco. Isso. A palavra fala exatamente isso. O que Cristo veio fazer foi o que? Esmagar a cabeça, finalizar, exatamente isso, com a serpente. Mas esta feriria o calcanhar. Qual é o calcanhar de Cristo? Por que é que falam mal dele? Por causa de nós. Porque nós andamos tortos, ou tortos. Por isso que fala mal da igreja, por isso que fala mal, certo? De Cristo. É assim que funciona, mas isso é outra coisa. Mas no ambiente de fato, ele nasce de uma jovem, ok? Se alguém vai querer questionar a sua virgindade, eu já provei a você no ambiente profético, ok? Ele nasce em Belém, isso a maioria concorda, certo? Alguns questionam se é dezembro ou não que ele nasce, mas não há texto que diz que são 3 os reis, astrólogos ou magos, está certinho? Então, por favor, corrija sua colocação e diga apenas que foram 3 presentes. Eu sei que a Igreja Católica deu até nome, Gaspar, o Belchior, não é isso? E tem o outro, como é que é o outro? Me ajuda aí, gente. Se não fizeram primeiro comunhão, não? Eu estudei em colégio de freira, pô. Baltazar. Olha só, até nome de jogador de futebol, certo? Mas preste atenção, eu só estou te dando informação, hoje é só isso, já já eu vou orar. Mas esses indivíduos, que eu não sei te precisar quantos são, também são 3, 4, 5, 10, sei lá, sou obrigado a saber tudo. Eles trazem 3 presentes, e é com eles que eu quero terminar, porque tudo traz uma sinalização, um propósito. Quais são os presentes que eles trazem consigo? O que era? O que era? Ouro. Ok? Vamos começar pelo ouro. Quando traz o ouro a Cristo ou a Maria, na verdade estão falando de sua realeza. O presente traz consigo a informação de que aquele será rei. É isso. Ele traria sobre a cabeça, né, uma coroa. É assim que funcionava, envolvendo pedras preciosas e ouro. Mas não é essa a coroa que estava na cabeça de Jesus. Mateus
27, 29, diz o que era. Mateus: tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, certo? E na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo o quê? Salve o quê? Salve o rei dos judeus, que tem na cabeça uma coroa de espinhos. Olha bem, de presente assim que nasce ele ganha ouro, dizendo que ele é rei. Pelo menos isso é o que é um rei para o ser humano. O rei para o ser humano é o cara que tem grana, que tem casa, que tem carro, que tem uma conta. Esse é o todo-poderoso, é o monarca. Mas Jesus não é o rei dessa terra, simplesmente. Por isso a coroa que está na cabeça dele não é de ouro, e é fácil de saber por quê. É só olhar Gênesis 3:18. Vamos lá. Gênesis 3:18. Essa tradução é ruim. Vou ficar com a minha. Louvado seja Deus, abençoe a turma da mente. É Marcelinho? É isso aí, cresceu no meu conceito. Ela também, ela quem? Você sabe quem? Ela produzirá também. Ela quem? Você sabe quem é? A terra. A terra produzirá o quê? Isso. Lembra quando Jesus vai ser tentado? E a proposta de Satanás para ele na última é: se prostrados me adorares, se me reconhecer como rei, tudo isso, ou toda a terra, todos os reinos, eu te dou. O que o diabo está dizendo? Eu sou o rei de tudo isso. Assim que o pecado entra, a terra produz o quê? Espinhos. Sim ou não? Pois é. Quando um rei normalmente é deposto, a coroa do rei ou do rei perdedor, sai da cabeça do rei perdedor, e uma cerimônia é realizada, conduzindo a coroa do rei perdedor, sendo colocada na cabeça do vencedor. Isso diz que agora o reino que pertencia ao outro rei, agora é o do detentor da coroa. Se a terra produzia espinhos, e se Satanás ofereceu os reinos da terra para Cristo, para ele o adorar, quando Jesus recebe na cabeça uma coroa de espinhos, Deus está dizendo: o meu filho agora é rei de tudo isso. Você consegue entender? Quando Jesus recebe a coroa de espinho, não fique preocupado com ouro. No céu tem ouro de sobra. Pelo menos aqui na ótica do que eu estou ministrando. Tá certo? Mas é importante que entendamos que essa coroa de espinhos, ela precisava estar na cabeça de Jesus, porque ele está destronando o inferno e reinando. Nós precisamos entender e amadurecer isso o mais rápido possível. Então isso representa o ouro. Eu já vou terminar já, certo? O segundo presente qual é? O incenso. Ok? Jesus recebe, ou Maria e José recebe um incenso como presente. O ouro determina sua realeza, diz que ele vai ser rei, mas o incenso representa sua espiritualidade e seu sacerdócio. O incenso, na verdade, traz, a figura de um sumo sacerdote, de alguém que é espiritual. João, olha só, capítulo 16, verso 33, diz, João 16, 33, falei essas coisas para que em mim vocês tenham, no mundo vocês passarão
Mas preste atenção, ao contrário da lei, Jesus é a manifestação da graça. Lembra, a lei era só correção, a lei era só disciplina. A lei não oferecia transformação para as pessoas. Não. Mas quando Jesus se manifesta, Ele é a manifestação da graça para duas coisas. Duas coisas. Segura aí, crente, porque nós vamos rever. Eu disse que é o ano da revisão. Nós vivemos até aqui, escutando todas as vezes que a palavra graça era dita, ela sempre vinha acompanhada de um favor imerecido. Sim ou não? Graça é um favor que não se merece, mas se recebe. Sim ou não? Vamos rever isso. Não está errado não. Nós só temos que aprender que às vezes uma mensagem incompleta pode produzir muitos danos. Quando alguém diz assim: Deus não permitiria que ninguém fosse para o inferno, porque Deus é amor. Já ouviu isso? Deus é amor, sim ou não? Sim. É mentira isso? Está completo? Não. Deus é amor, mas também é justiça, também é fogo consumidor. Então é importante entendermos isso. A palavra graça que Cristo trouxe, Ele é a manifestação da graça. Ele veio para resolver um problema que a lei não resolveu. Por isso que Ele diz: eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la. Mas a graça também significa poder para vencer o pecado. Foi isso que não me disseram. Sempre me disseram que eu podia lutar com todas as minhas forças, sabe? E a graça cobriria o restante. Mas quando Jesus disse para a mulher adúltera em João 8, vá e não peques mais, Ele está mentindo, brincando ou está falando a verdade? Então como é que Ele está falando a verdade e diz para uma mulher que era adúltera, vá e não peques mais? Como é que eu não vou pecar mais, se eu sou falho? Pois é, você pode ser falho, mas se você encontrar a graça é um poder capacitador para nos livrar do cativeiro do pecado. Você consegue entender isso? Essa semana veio algo na minha mente que me chamou muita atenção. Todos estão com Cristo, sim ou não? Sim, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos... Isso, estarei convosco. Quando nós falamos isso, nós entendemos que Cristo está com todos, mas não em todos. Essa é a grande questão. Jesus está comigo. Claro que está. Jesus está em mim. Então eu preciso dar uma olhada em você direito, para ver se você se parece com Ele. É muito diferente estar contigo ou estar em você. Vamos aqui? Suponhamos que você subtraiu o meu relógio, e eu sei que é você. Então eu vou falar com você: você roubou meu relógio. E ele diz assim: me revista. O que ele está me dizendo? O que você diz que eu roubei não está em mim. Eu digo: não, pode não estar em você, mas está com você. Onde você colocou eu não sei. Então há muita diferença, e é isso que nós temos que rever. Essa história de que eu estou com Jesus, beleza,
Eu estou com Jesus, eu estou em Jesus. Então nem precisa me dizer que você está com Ele. Eu já sou capaz de ver, porque Ele está em você. Um exemplo disso, vamos lá? Jesus é preso, todo mundo se dispersa, ok? João consegue uma maneira, se conectando com as mulheres que recebiam, ou que estavam sob menos ameaças. Então João se mistura com elas e por isso ele é um dos discípulos que ainda consegue chegar até perto da cruz, na crucificação, onde ele ouve de Jesus, certo? Essa é sua mãe, ou cuide dela, e diz para Maria, cuide dele como seu filho. Mas Pedro tenta manter um distanciamento, mas também uma proximidade, onde ele possa observar tudo, e naquele momento Pedro é identificado como alguém que anda com Jesus. E algumas pessoas começam a perguntar, você era discípulo dele, você andava com ele. Pedro falou, não, você está enganado, eu não sei nem quem é esse tal de Jesus. E continua, e alguém olha para ele de novo, e diz, você realmente estava com ele? Ele diz, não estava. E aí umas mulheres dizem, você era um deles, porque você se parece com ele, você fala como ele, quem olha para você faz-me lembrar dele. Porque quando Cristo está em nós, não precisa dizer, quem olhar vai ver, nós vamos passar a nos parecer com eles. É isso, é para isso que ele nasceu, para que num relacionamento que começaria com ele, estarei convosco, mudaria depois de um tempo para estarei em vós. Ele é a manifestação da graça. O incenso fala de sua espiritualidade, de seu sacerdócio, daquilo que ele carrega. Ele carrega a graça que apaga o pecado e dá condições ao homem de parar de pecar. Isso para mim é novo, Cláudio. Eu tenho 32 anos de evangelho, mas eu confesso para você que eu não achei que eu seria capaz de parar de pecar. E agora eu tenho lutado todos os dias para parar de pecar, parar de pecar, parar de pecar, parar de pecar. Nunca vou ter o direito de falar de ninguém, mas eu posso conseguir isso. E você também. Terceiro presente, para não demorar muito, o que é? O que é? A mirra. Tá certo? Para a cultura de quem está recebendo, talvez tenha entendido, o menino nasceu, eles sabem que não foi por mão de homens, José sabe que não tem participação, Maria sabe de tudo, o menino recebe o ouro, a realeza, recebe o incenso, a espiritualidade, o sacerdote, mas quando a mirra chega, ela traz uma informação que não é muito boa. Acaba de chegar um dos produtos utilizados nos sepultamentos. O terceiro presente vai falar de sua morte. Nós não vamos falar disso hoje, vamos deixar isso para a Páscoa. Mas vale a pena nós considerarmos João capítulo 2, verso 4 e depois João 18, 11 e a gente encerra. João 2, 4. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha... Isso, Maria está pedindo a Jesus que resolva um problema para ela, no casamento de Caná. O vinho acabou, o casamento estava entrando numa crise, o vinho, cheiro, o vinho, cor, o vinho, sabor, acabou. O que tem naquele casamento? Água. Água não tem cheiro, água não tem cor,
a água não tem sabor, ok? Maria olhando para aquilo, lembra do texto? Ao terceiro dia fizeram-se umas bodas, um casamento em Caná da Galileia. Estava ali Maria, mãe de Jesus. Estava ali Maria, mãe de Jesus. E também foi convidado Jesus e seus discípulos. O texto sugere que Maria não precisa de convite, o que indica que quem casava era próximo a ela, mas a Jesus, que não estava vivendo com ela, ok? Estava vivendo na casa da sogra de Pedro, em Cafarnaum, era lá que ele estava, e ali ele realiza seu primeiro milagre. Mas Jesus diz algo a Maria: eu não vim para isso, não é chegada a minha hora. Mas quando, João 18:11, tem que acelerar. Mas Jesus disse a Pedro, o que ele disse a Pedro? Guarde a espada na bainha, por acaso não beberei o cálice que o meu Pai me deu. Mais à frente ele vai dizer o que? É chegada a minha hora. Você consegue entender? É a esse Cristo que nós servimos. Quanto mais soubermos a respeito dele, mais forte ficaremos mediante as tentações. Pare de ser governado pelo ambiente periférico. A periferia não pode governar você. Seja governado pelo núcleo. Saí de casa com meu carro, levei uma fechada, o cara parou, parei na frente de alguém, o cara xingou um palavrão, o cara fez isso, fez aquilo, entrou na minha frente, acabou. Isso é periferia. Eu sou comandado por isso? Ou sou comandado pelo núcleo? Por aquilo que está dentro de mim? É assim que funciona. Precisamos nos parecer com Ele, porque o mundo está à espera de cristãos, e cristão se parece com Cristo. É assim que funciona. Então não basta Cristo estar conosco, Cristo tem que estar em nós. Isso é Natal. Foi para isso que Ele veio, para entrar em nós. Você pode ficar de pé? Isso, nós já vamos orar. Para terminar, está acabando mesmo. 20 minutos mais cedo, ó, que legal. Certo? Você vai para casa, vai mesmo para casa, tá bom? Ah, pastor, a gente assim, não se dá bem com a família. É bom ir para casa hoje, pedir um perdão, certo? E perdoar o outro que vai pedir. Se não perdoar, também abraça mesmo os troços ruins. É seu parente, certo? Feche seus olhos, vamos orar? Pai, nós te agradecemos, porque a tua bondade e a tua misericórdia se renovam a cada manhã. Ela não se repete, ela se renova. E muito obrigado. Muito obrigado a Deus por tudo aquilo que o Senhor nos tem proporcionado. Queremos te agradecer pelo teu Filho Jesus. Hoje comemoramos o nascimento dele. Para nós ele é tudo, Senhor. Nós só estamos aqui por causa dele. Toma cada lar aqui representado, toma cada família. Que o Espírito do Natal, que traz o Salvador, que traz o Reconciliador, aquele que faz o pastor visitar o agricultor, é a estrela guiando de volta o Caim e o Abel. É o Salmo 133, dizendo que na união o Senhor ordena a bênção. Toma nossa casa, nossa família, toma tudo que temos, toma os nossos irmãos que estão nos assistindo, ó Pai, nas redes sociais. Abençoa cada lar representado, a cada família. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Feliz Natal a todos.